Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao que nós vínhamos desenvolvendo na nossa aula anterior, onde nós preparamos as amostras de tecido cerebral e hoje nós iremos ensaiar essas amostras para avaliação, para determinação da atividade de algumas enzimas. As enzimas escolhidas para esta aula de hoje, para determinarmos a atividade, são as enzimas do grupo das ATPases. Estas enzimas, elas obtêm energia a partir da hidrólise do ATP para a realização de algum processo bioquímico no interior da célula. Eu vou passar agora, então, para a apresentação dos materiais e dos equipamentos que nós iremos utilizar na aula de hoje e logo na sequência passaremos, então, para o procedimento experimental. Nessa aula, então, nós iremos utilizar os seguintes equipamentos e material. Iremos utilizar uma estante de tubos, para condicionar os tubos utilizados ao longo da aula, assim como iremos utilizar também uma placa de 96 poços, onde será realizado a reação de cor com o reagente verde malaquita. Iremos utilizar também um conjunto de micropipetas de volume variável, as quais serão utilizadas para manuseio das soluções e pipetagem na placa de 96 poços. Usaremos também uma caixa com gelo, onde serão acondicionadas as amostras contendo as frações celulares que nós preparamos na simulação prática número 1. Além disso, nessa caixa também estarão armazenados a solução de substrato, que será utilizada pelas enzimas para a conversão em produto. Iremos utilizar também um banho-maria, que será necessário para incubarmos as diferentes frações celulares, para depois determinarmos a atividade das enzimas ATPásicas. E por último, então, os reagentes necessários para essa aula. Água ultrapura, livre de fosfato inorgânico, solução de sais, contendo NaCl, KCl e MgCl2, a solução do reagente de verde malaquita e a solução contendo substrato para as nossas enzimas. Então, a primeira etapa do protocolo consiste então na pipetagem dos reagentes, tampão, sais e água nos tubos que nós marcamos conforme o nome das amostras. Nós marcamos 9 tubos, o primeiro sendo branco, um tubo HT, um tubo HT controle, um tubo P2, um tubo P2 controle, um tubo P3, um tubo P3 controle, S3 e S3 controle. 2 tubos correspondentes para cada uma das frações celulares que nós isolamos na aula anterior. Totalizando então 9 tubos. Vamos agora então pipetar os reagentes nestes 9 tubos, de acordo com o que consta naquela tabelinha do protocolo. Vamos começar pelo tampão, 20 microlitros em todos os tubos. Vamos passar agora por reagente de sais, 60 microlitros em todos os tubos. Próxima etapa, pipetagem de água. O volume de água ele é variável, no primeiro tubo, que é o branco, nós vamos colocar 120 microlitros e nos demais 85. Terminada a pipetagem da água, a próxima etapa agora é pipetarmos as nossas amostras nos tubos correspondentes. Notem no protocolo que não são todos os tubos que irão receber a amostra agora. Não todos os tubos que irão receber as frações celulares que nós confeccionamos na aula anterior. Somente os tubos que não estão designados como controle irão receber
as amostras das frações celulares. O tubo branco também não irá receber nenhum tipo de amostra, certo? Então, vamos para a pipetagem de 15 microlitros de cada uma das frações nos tubos correspondentes, conforme o protocolo. Um passo importante desta etapa do protocolo é, antes de pipetarmos as amostras, sempre agitarmos elas, tá, para homogeneizar bastante essa amostra e evitar a formação ou a manutenção de alguns grumos. As amostras estão acondicionadas em gelo, né, justamente para evitar que ocorra a proteólise ou a degradação de proteínas, né. Então, antes de fazermos a pipetagem, nós vamos retirar a amostra, agitar no agitador e só então fazer a pipetagem. Então, vamos pipetar o HT. Então, vamos pipetar somente no tubo HT. Trocar a ponteira, desculpa, justamente porque iremos trocar de amostra. Sempre tomando cuidado para ver se todo o volume é dispensado. E por último, o S3. Finalizada a pipetagem, nós vamos então agitar todos os tubos e levarmos para o banho-maria a 37 graus para iniciarmos a pré-incubação. Então, aqui no banho agora, vamos transferir as nossas amostras para uma estantezinha flutuadora. E pré-incubarmos a 37 graus durante 10 minutos. Essa pré-incubação tem por finalidade elevarmos a temperatura de todas as soluções, né, e reativarmos novamente a atividade das enzimas em cada uma das amostras. Terminado então o tempo de pré-incubação, nós iremos agora para a próxima etapa do protocolo, que é a pipetagem então do substrato das nossas enzimas. Como nós iremos determinar a atividade de enzimas ATPásicas, o substrato dessas enzimas é justamente o ATP. Vamos pipetar então 20 microlitros de ATP em todos os tubos, exceto no branco, e depois colocarmos as nossas amostras para incubar. E assim que nós pipetarmos no primeiro tubo, nós já iremos disparar o relógio. Vamos agitar todos os tubos novamente e levar ao banho para incubação. A próxima etapa agora é pararmos a reação enzimática, né, através da pipetagem de ácido tricloroacético, 10%. Então, com a adição de ácido tricloroacético na amostra, né, esse ácido irá alterar o pH, baixando aí para a faixa de 2 a 3, e isto causará a desnaturação de todas as proteínas presentes na amostra, incluindo as nossas enzimas ATPásicas. Desnaturando as enzimas, a reação enzimática cessa. Vamos agitar os tubos. Finalizada essa etapa, então, um passo muito importante que nós não podemos deixar para trás
é justamente a pipetagem dos 15 microlitros de amostra em cada um dos tubos controles, antes de passarmos para as próximas etapas do protocolo. Essa etapa ela tem uma função bastante importante dentro do nosso protocolo experimental. Ao adicionarmos a amostra nos tubos controle após a adição de ácido tricloroacético, sem a possibilidade de termos algumas enzimas funcionando, isso vai nos permitir identificar quanto de fosfato inorgânico já existia previamente nas nossas amostras e descontarmos essa quantidade da quantidade total de fosfato inorgânico medida através da reação com verde malaquita. Agitaremos novamente os tubos controles e, na sequência, passaremos então para a próxima etapa do protocolo. A última etapa da nossa aula experimental é então determinarmos a quantidade de fosfato inorgânico formado pela ação das enzimas ATPásicas em cada um dos tubos, em cada uma das frações celulares. Tá? Se uma determinada fração tiver uma maior quantidade de enzimas ATPásicas, obviamente nesta fração nós teremos uma maior quantidade de fosfato inorgânico formado. Para fazermos essa determinação, então, nós vamos transferir 50 microlitros de cada um destes tubos aqui para os pocinhos da placa. Né? Nós faremos também em duplicata, assim como foi feito na aula de curva padrão. Então, para cada tubinho destes aqui, nós tiraremos 2 alíquotas de 50 microlitros e passaremos para os pocinhos da placa de 96. Logo em seguida, nós adicionaremos então o nosso reagente de verde malaquita, o qual vai reagir com fosfato inorgânico, resultando num composto de coloração verde, que poderá ser medido então a sua absorvância no espectrofotômetro. Após pipetarmos a última duplicata, vamos agora para a pipetagem do verde malaquita. 125 microlitros de verde malaquita. Durante essa pipetagem, é importante nós fazermos aquela homogeneização, né, da solução que vai ficar dentro de cada pocinho. Finalizada a pipetagem das amostras na placa, nós iremos agora aguardar 20 minutos para que o verde malaquita reaja com o fosfato inorgânico, tá? E após então, vamos para o espectrofotômetro para realizar a leitura. Esse é o aspecto então que ficou a nossa plaquinha após os 20 minutos de incubação com o verde malaquita. Notem que, né, nesses 2 primeiros poços aqui nós temos o tubo branco, onde a coloração ficou bem mais clara, obviamente por não conter nenhuma quantidade de fosfato inorgânico. Depois nós temos o HT controle, P2 controle, P3 controle, S3 e S3 controle. Tá? Então, nós podemos ver que alguns poços ficaram com uma coloração verde muito intensa, devido à presença de fosfato inorgânico, né? E alguns tubos, como por exemplo esses controles aqui, não tiveram, né, uma formação muito grande de fosfato inorgânico. Ao que nós iremos explicar posteriormente no vídeo para vocês o porquê destes tubos aqui, que foi o P2 controle e o P3 controle, não terem dado uma coloração mais intensa.
Também iremos explicar mais à frente a função destes tubos controle aqui que nós fizemos, né, nessa aula de hoje. Então agora nós vamos lá para o leitor de placas, para o espectrofotômetro, fazer a leitura de absorbância destes pocinhos aqui, no mesmo comprimento de onda estabelecido na curva padrão, 630 nanômetros, né? E de posse da absorbância, nós iríamos então calcular quanto de fosfato inorgânico nós temos dentro de cada um desses poços aqui, para saber então aonde ou em qual amostra, em qual fração celular nós encontramos a maior atividade ATPásica. Tá? Aquela fração que gerar uma maior quantidade de fosfato inorgânico é aquela que tem uma maior quantidade de enzimas ATPásicas.